Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso painel O Norte Pioneiro é Delas. Eu sou Camila Eduarda, consultora do Sebrae de Jacarezinho, e estarei mediando aqui, junto com elas, este painel maravilhoso sobre empreendedorismo feminino. Por que nós escolhemos, então, este nome, né, O Norte Pioneiro é Delas? Para que a gente possa promover o empreendedorismo e despertar cada vez mais a motivação e inspiração, assim como elas possam empreender no Norte Pioneiro e transformar a realidade da nossa comunidade e, principalmente, mostrar que é possível, sim, uma mulher empreender e fazer com que as coisas aconteçam. E, para iniciarmos o nosso painel, eu gostaria de apresentar aqui as pessoas que estarão aqui junto comigo, essas empresárias maravilhosas. Agradecer principalmente por elas terem aceitado o convite, Júlia, Rafa e Regiane, porque sem elas nós não teríamos este painel. A Júlia é de Cambará, a Rafaela Jacarezinho e a Regiane é de Ibaiti. Então, elas vão contar um pouquinho da história delas. Eu vou passar para cada uma delas, elas vão se apresentar e depois vocês terão um tempinho para fazer perguntas para elas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios para empreender no Norte Pioneiro, para empreender enquanto mulher e também no empreendedorismo de uma forma em geral, tá certo? Então, para dar início ao nosso painel, eu gostaria de passar a palavra para Júlia Antunes. A Júlia, ela é formada em administração e gastronomia, apaixonada por cozinhar desde os 6 anos de idade. Ela começou na internet em 2010, apenas para compartilhar o que ela fazia no dia a dia na cozinha. E ela se encontrou no universo digital. Criou a sua marca de tempero para poder estar presente dentro da casa de cada um que acompanhava e se identificava com as dicas delas e também as receitas. Ela gosta também de praticidade, com sabor e amor. Júlia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta um pouquinho para nós da sua história de empreendedorismo e da sua trajetória, para que a gente possa ouvir um pouquinho você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, pessoal. Queria primeiramente agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar com vocês um pouco da minha história. Queria agradecer a minha família, porque eu fiquei com medo de não ter ninguém, gente. Eu convoquei a família inteira. Então, vocês ouvem gritando, é mãe, é babona mesmo. Então, assim, vocês vão ouvir palma, assovio, ela adora. Então, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história de empreendedorismo. Eu tenho, dentro de casa, 2 exemplos de empreendedorismo gigantesco, tanto minha mãe quanto meu pai. Os dois foram empresários por muitos anos. E eu vim, desde sempre, sabendo que eu queria ganhar o meu dinheiro. Era isso que eu sabia dentro de casa. Então, eu queria conquistar o meu. Meus pais, graças a Deus, sempre puderam me dar uma vida confortável, mas eu queria o que era meu. Eu falava assim, como que eu vou fazer para ter o meu dinheiro? Da onde eu vou conseguir pegar o meu? E falar assim, não, isso aqui eu comprei com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Então, minha história de empreendedorismo ela começa com mais ou menos uns 6, 7 anos, que minha mãe tinha uma fábrica de pijamas em casa, e tudo que ela recortava, as sobras do tecido, eu costurava e fazia uma pulseirinha trançada. Até antes de sair de casa, eu falei, mãe, a gente tem um monte aqui em casa, me dá uma para eu levar. Mas nós não achamos. Só tive essa ideia hoje e não achei. Mas eu comecei a levar umas pulseirinhas de tecido de malha trançada para a escola e eu vendia para minhas amigas. Eu falava, gente, olha, a última moda, super colorida, vamos todo mundo usar a pulseirinha. Comecei ali, na época da escola. E eu sempre quis conquistar o que era meu mesmo. Então, assim, eu já vendi essas pulseirinhas, eu já fiz brigadeiro em casa e eu saía na Rua do Comércio, de loja em loja, falando, gente, quer comprar brigadeiro? Meu brigadeiro é muito gostoso, meu brigadeiro é uma delícia, é um brigadeiro diferenciado. Não existe a palavra gourmet, mas eu acho que se existisse na época, eu ia falar que meu brigadeiro era gourmet. Então, eu fiz várias coisas. E eu sou muito manual, gosto muito de eu fazer. Então, eu até trouxe aqui também algumas coisas que eu acabei achando lá em casa, que eu já fiz para vender. Isso aqui, ele é um terço feito de fuxico, que também eram as sobras dos tecidos que minha mãe costurava. Então, eu fazia tudo os fuxiquinhos e depois eu montava um terço e eu saía vender. Então, tudo que eu podia, eu dava um jeito. E o melhor, eu tentava reaproveitar
as coisas dela, porque daí eu não tinha custo. Saía 100% livre o meu dinheiro. A turca queria o dinheiro. E até esse terço eu tenho uma história bem legal, que quando o Papa veio para o Brasil, na Jornada Mundial, que foi lá no Rio de Janeiro, eu fui para lá e consegui dar um terço desse para o Papa. Então, eu fiquei muito feliz na época de ter conseguido isso. Até comecei a fazer o terço, porque eu sabia que ele vinha. Eu falei, vai ter um negócio lá no Rio de Janeiro. Fui para lá, levei uns terços na bolsa, vendi lá para o pessoal que estava no encontro dos jovens. E, depois disso, quando eu fui para Londrina, fui estudar administração e gastronomia, eu comecei a fazer sanduíche natural. Queria vender na faculdade, então eu fiz o meu sanduíche, preparava o meu sanduíche em casa e levava para a faculdade. Chegava lá na sala, vendia para o pessoal, só que eu era muito tímida, gente. Eu tinha vergonha de cobrar. O pessoal vinha e comprava de mim no intervalo. Amanhã eu posso trazer o dinheiro para você? Eu falava, pode. Nunca mais eu recebi. Eu devo ter levado vários golpes por aí já. Mas é a vida. É aí que a gente vê os empecilhos que acontecem desde sempre. Tem várias dificuldades que a gente tem que enfrentar. E, com certeza, nas dificuldades a gente cresce ainda mais. E, no ano passado, depois que eu já tinha me formado em administração, já tinha me formado em gastronomia, como a Camila falou, eu estou nas redes sociais desde 2010, faz muito tempo. Comecei o meu canal no YouTube para ensinar as pessoas as receitas que eu estava aprendendo no meu curso. Eu estava fazendo gastronomia e o pessoal falava assim, que legal essa foto que você postou, o que você fez? E aí eu comecei a entrar nas redes sociais para ensinar minhas receitas. E eu pensava assim, eu queria estar mais perto dos meus seguidores, porque eu tinha bastante gente conhecida nas minhas redes sociais, mas eu tinha muita gente que era assim, do Nordeste, lá de Santa Catarina, pessoas que eu nunca vi e que chegaram até as redes sociais. Esse é um grande ponto positivo das redes sociais, né? Você consegue chegar em pessoas que você nunca viu. E aí eu falava, eu queria estar perto dessas pessoas, eu queria uma forma de chegar até elas. E aí foi quando eu comecei a desenvolver o meu tempero, que eu também trouxe aqui para vocês. Inclusive, se alguém fizer pergunta, no final eu vou escolher uma das melhores perguntas para dar de presente. Tá? Então, olha só, preparem as perguntas aí, que depois tem tempero, hein? Então, eu tenho a minha linha de temperos. Foi em agosto do ano passado que eu criei a minha linha de temperos. E era uma forma que eu consegui de chegar mais perto das pessoas, de poder estar ali, mesmo que não presencialmente, mas poder estar mais perto, mas mais próximo dos meus seguidores. Então, hoje eu trabalho com os meus temperos, eu vendo eles pelas minhas redes sociais mesmo. Então, hoje meu tempero já chegou até no Japão. Eu tenho um seguidor lá do Japão que pediu tempero e eu despachei para lá. Então, uma salva de palmas para ela, pessoal. Então, assim, gente, você estar presente nas redes sociais hoje é essencial, independente do que você trabalha. Seja uma loja, seja um tempero, uma arte que você faz. As redes sociais, hoje, a gente brinca que quem não está aí, não está nas redes sociais, praticamente não existe. Porque, pós-pandemia, eu acho que foi a maior lição que a gente aprendeu, porque, independente, a Rê com o salão, a Rafa com a loja, a gente teve que ir para as redes sociais. Foi uma forma de todo mundo nos ver, porque estava todo mundo fechado dentro de casa. E as pessoas ficavam onde? Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, e aí você só via as pessoas pela tela. Então, quem conseguiu se aproximar dos seus clientes ali, foi onde conseguiu crescer. Hoje também eu sou dona da Cacau Show, lá em Cambará, mas a gente está se desligando da loja. Então, o meu futuro, se Deus permitir, e é o que eu sonho, é os meus temperos, é com as redes sociais. Eu estou cada dia mais me posicionando como influenciadora. Hoje eu trabalho muito forte em Cambará, mas eu quero alcançar a região, eu quero valorizar o nosso Norte Pioneiro. Está bem em alta, não sei quem acompanha aí pelo Instagram, as resenhas de restaurante. Então, eu tenho feito bastante resenha de restaurante. Eu quero começar a ir para as cidades vizinhas, Jacarezinho, Santo Antônio, Andirá. Então, eu estou buscando isso. E eu sei que o nosso Norte Pioneiro tem um potencial gigante.
Então, é isso que eu quero valorizar ainda mais. E eu acho que quem tem um sonho, acredite, porque independente do que você faz, se você acreditar, você é capaz. Uhul! Muito obrigada, Júlia. Vamos conhecer um pouquinho também da Regiane Bueno. Ela atua na área de beleza há 20 anos, como cabeleireira há 13 anos. Qualificação em colorimetria avançada, terapia capilar e corte feminino. Focada em atendimento personalizado, desenvolvendo um relacionamento consistente baseado na empatia e exclusividade de cada cliente, respeitando a sua história e particularidades. Regiane, conta um pouquinho da sua história para nós. Boa tarde, gente. Meu nome é Regiane, eu tenho 39 anos, e eu estava ouvindo a Júlia falar aqui, estava pensando, né? Ela dizendo assim que ela, desde criança, desde os 6 anos, ela tinha esse instinto de empreendedorismo, e eu fiquei pensando que eu fui obrigada, muito cedo, eu não tive esse instinto tão forte, porque quando eu tinha 13 anos, a minha mãe atuou na área da educação a vida toda, mas a minha mãe é uma pessoa empreendedora, né? Além do trabalho árduo de 2 períodos no Estado, ela ainda empreendia. Eu não sei como, e ainda cuidava da gente, da casa. E com 13 anos, ela resolveu me dar um presente. Um dia ela me disse assim: Rê, nós vamos para Ponta Grossa e eu vou te dar uma telemensagem. Eu não sei se alguns aqui já são da época das telemensagens, né, que você ligava para uma pessoa e ouvia um monte de mensagem e escolhia, né? Ali às vezes era no Quem já recebeu, gente? Meu telemensagem? Deus. Então, levanta a mão. Já recebeu? Alguém já recebeu? Já passou? Eu também já. Ai, meu Deus, e a minha mãe? Então, eu disse, não, mãe, eu não quero. Ela falou, não, mas eu vou te dar. Eu falei, não, mas eu não quero. Resumindo, eu ganhei uma telemensagem. Minha mãe também mandou, viu, Regiane? Olha, então, eu Deus. não tive essa com 13 anos. E assim, a gente foi para Ponta Grossa. O telefone, na época, o meu telefone era daquele... Os mais jovens não conhecem. O telefone era assim, gente. Tinha umas bolinhas. E nesse telefone tinha um botãozinho adaptado, então era CD e fitas cassete, né? É cassete que fala? Fitas, aquelas fitas. Então, eu falava telemensagens, bom dia, né? Queria morrer quando tocava o telefone. A pessoa que mais lutou contra mim foi... A pessoa que mais não queria que o negócio desse certo, no caso, era eu. Mas a minha mãe, como toda mãe, né? Ela falava, não, você vai, e assim você vai começar a gostar, porque você tem que ter experiências, você tem que se relacionar, você tem que conversar, você tem que aprender isso. Eu não precisava trabalhar. Minha mãe não era uma pessoa rica, não tinha uma condição, mas a gente tinha, graças a Deus, para sobreviver. Mas ela fez aquilo por conta de me ensinar, eu sei disso. Porque ela levou meu irmão para vender bombom do Fofão, quando ele tinha uns 10 anos. Então, ela sempre teve isso, né? E, resumindo, eu comecei a gostar. Ela dizia assim, se você passar a mensagem, eu vou te dar o valor da mensagem. E o tempo foi passando e eu aprendi a gostar daquilo. Falei, mas eu pego o dinheiro, né? Aí eu falava telemensagens, bom dia, e passava a mensagem. Primeiro eu tinha que pegar, né, a cliente, conversar. Aí eu fui gostando daquilo. Aí quando eu comecei a gostar e eu queria atender o telefone, isso depois de muito tempo, ela disse assim, agora você vai ter que passar e receber, para ser seu. Eu falei, mas já começou a ficar complicado, né? Aí eu tinha que passar a mensagem, atender as pessoas bem, né, com muita vergonha, mas aí eu fui me soltando. Me soltei até demais, né? Eu já estou até conversando, falando aqui no microfone. E daí eu tinha que receber. Então, eu saía pela cidade, no horário que eu não estava na escola, receber. Levei uns calotes, mas eu, ao contrário de você, eu era muito boa em receber. Bem persuasiva, assim. Normalmente, eu não tive, acho que não tive nenhum calote. E depois de muito tempo, quando eu estava assim, praticamente na área, já dominando, ela disse assim, tá bom agora, né? Então, agora você vai mandar a mensagem, receber e me ajudar a pagar a conta de telefone. Gente, aquilo foi a mesma coisa de dar um tapa na minha cara. Porque a minha mãe quer me destruir, né? Quer me destruir, nada tá bom, ela não tem fim, ela não tem fundo, ela quer usar a minha vida, mas não era verdade. Quem é mãe aqui sabe, né? E os jovens que estão aqui, eu queria te dizer, ouça pessoas, né? Pessoas que realmente se importam com você. E eu
passei a dividir a conta de telefone, né? Depois eu casei muito cedo, e já fui trabalhar no salão da minha cunhada, dos meus cunhados. Meu marido começou a trabalhar com 14 anos, né? E a gente casou bem cedo. E eu já também comecei a auxiliar lá. Eu queria dizer para vocês que eu não sabia o que eu queria ser. Eu não tinha um grande sonho de ser alguém. Eu acho até bonito quando pessoas de 18 anos dizem assim: o meu sonho, o sonho da minha vida é ser médico. Eu simplesmente não sabia. E isso trazia muita frustração para mim. Porque em época de Enem, em época de tantas coisas, eu tinha uma certa frustração, porque eu realmente não sabia o que eu queria ser. Eu acho muito difícil, nessa idade, a gente já determinar e ter que escolher coisas para o futuro, né, que são coisas tão difíceis, né? Mas, então, eu queria encorajar você, jovem, que vai dar tudo certo. Estou aqui para dizer que vai dar tudo certo. Certo? E, mães, paciência. Pais, paciência, né? Se eu, né, tive uma guerra na minha casa e estou aqui, olha... Estou aqui porque minha mãe e meus pais tiveram muita paciência e Deus também tem um propósito, né? Resumindo, né, fiz faculdade na área de educação, fiz magistério, tive filhos no meio de tudo isso, fui esteticista, maquiadora, depiladora, fiz unha, até eu decidi que eu queria ser cabeleireira mesmo, na área de colorimetria, e que era isso que eu queria fazer. Eu tive que, em determinado momento, decidir. Não dá para eu atirar para todo lado, não dá para eu dar aula, né? Peguei um cursinho para dar aula e eu sou bem empenhada no que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. E eu sofri muito, o meu filho tira sarro até hoje, que eu peguei aula no cursinho e chorava. Mas é que eu queria ser cabeleireira, queria ser uma mãe, uma esposa, uma dona de casa, né? E uma professora de cursinho. E, realmente, tudo não dá para fazer. A gente tem que focar. E nós, né, eu acabei decidindo o que eu queria fazer, passei a estudar, a me especializar na área que eu mais me identifiquei, e estamos aí, né? Tivemos grandes desafios, e eu acho que um dos motivos de hoje eu estar aqui e de eu ter sido chamada foi por conta da Renata e porque ela me segue, né? E o grande desafio que eu tive nesses últimos anos foi quando entrou a pandemia. Eu já sabia a necessidade das redes sociais, eu sabia como isso influencia no nosso negócio, pode alavancar a nossa vida, né? Mas eu passei a sentir isso de uma forma mais consistente quando fechou o comércio todo, né? Paralisou por conta da pandemia. E o nosso salão, ele é em frente ao Hospital Municipal de Baiti, em frente, né? De porta a porta, assim. E fechou todo o comércio, e eu vi uma barraca sendo assim, uma barraca dessa estrutura de mental sendo montada na frente do meu salão. Eu falei: nossa, gente, o que será que vamos fazer? Vamos fazer um evento aqui na pandemia. E, para minha surpresa, quando o comércio voltou, a barraca do Covid, a recepção do Covid, estava a 5 passos da porta do meu salão. A rua foi fechada, né, dos dois lados, com uma plaquinha de impedido, e eu estava na linha de frente do Covid, né? Sem querer. E eu disse: agora, meu Deus, eu vou me desesperar? O que eu vou fazer? Eu vou mudar daqui? Eu tenho uma estrutura, né? Tem papel de parede, tem uma parede preta que eu fiz, tem essa porta que eu queria, tem isso, e está tudo certo. Eu vou sair daqui? Como que eu vou fazer? E eu fui inspirada por essa questão da rede social, lógico, por outras mulheres muito forte, e, assim, algo que nós passamos a ver, né, pela experiência de outras pessoas, que eu poderia ser vista através das redes sociais, apesar de eu já usar, mas eu intensifiquei isso, porque o meu ponto não é o melhor ponto, né, não foi, durante muito tempo, o melhor ponto da cidade. As pessoas só entravam naquela rua, gente, por conta do Covid, que estava com suspeita, ou para fazer o cabelo comigo. E, para falar bem a verdade para vocês, tinha vezes que nem eu acreditava que as clientes estavam lá. Eu tinha vontade de chorar, teve muitas vezes que eu chorei. Então, assim, eu precisei me expor a minha vulnerabilidade, vencer a timidez, vencer a minha limitação e o medo de se expor e de ser reprovada pelas pessoas. E eu tive que ser vista de alguma forma,
deixar as pessoas me conhecerem, para que as pessoas quisessem ter a experiência de estar no meu salão, apesar daquela barraca. Logicamente que eu não ficava lá, gente. Ai, porque tem uma barraca do Covid aqui na frente, que eu vou fazer da minha vida agora, venho. Não. Eu quero que venham, porque eu sou uma profissional capacitada, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu amo o que eu faço, eu tenho me preparado há muito tempo para fazer o que eu faço. Né? Eu quero que as pessoas venham, não porque elas têm pena de mim, mas porque elas escolheram, apesar de 20 salões na cidade, estar no meu salão. Né? E essa é a experiência que eu tenho. E a barraca do Covid saiu há alguns meses, e nada nos faltou, e mais do que isso, apesar da gente passar pela crise, nós prosperamos em meio à crise. Né? O nosso salão ele era 2 pontos, barbearia e salão, e tinha uma porta que separava, nós aumentamos o salão por necessidade, e o meu esposo pegou e alugou um ponto, isso na pandemia já. Né? E não foi uma crise, porque assim, ele está saindo porque o ponto não é bom. Graças a Deus, não foi esse o motivo. Ele saiu porque ele queria crescer e porque ele precisava de mais espaço, tinha mais profissionais para trabalhar com ele, e ele aumentou o ponto, acabou indo para outro ponto e eu tomando o meu espaço ali. Estamos lá, graças a Deus, até agora, e tenho sustentado a minha casa, meus 2 filhos, e nós vivemos de lá, né, do salão e da barbearia. Obrigada, Regiane. Uma salva de palmas para ela. E para finalizar, então, as nossas histórias aqui hoje, e depois nós vamos bater um papo com elas, eu gostaria de pedir para que a Rafaela Francisquinho, conversasse um pouquinho conosco. Ela que tem 32 anos, é casada, mamãe de 3 bênçãos. Atualmente é empresária e atua no ramo varejista de moda infantil. Ela também é tecnóloga em recursos humanos, onde atuou na área por 7 anos. Mas quando nasceu a primeira filha, surgiu então o despertar pela moda infantil, ou seja, o despertar pela moda infantil falou mais alto, né, Rafa? Boa tarde a todas aqui presentes, a todos. Boa tarde, Cá, Regi, Júlia. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Para mim é um privilégio, né, receber esse convite. E para quem me conhece sabe, eu sou um pouco tímida, sofro um pouco ainda com isso, mas sigo na luta, né, porque hoje em dia, diante de tantas incertezas, a era digital está aí e a gente, infelizmente, ou felizmente, né, tem que ir para cima. Eu tenho 32 anos, sou tecnóloga em recursos humanos, atuei por 7 anos na área. Por volta de 2014, 2015, quando eu tive a minha primeira filha, eu gostava de modinha para ela. Foi quando eu encontrava muita dificuldade em achar coisas diferentes. Eu sempre gostei assim de coisas diferentes. E foi quando eu falei, por que não uma loja infantil online? A princípio, a minha ideia era abrir uma loja online, ser diferente, né? Que naquela época os lojistas, né, não divulgavam muito seus produtos pelas redes sociais. Antes não tinha tanto, o Instagram na época estava sendo lançado ainda, era mais o Face. Então foi quando eu falei com meu esposo, ele achou meio uma loucura assim. Nós éramos recém-casados, tinha pequena. E tudo a nossa renda era para casa, né, e para as despesas de casa e da nossa bebê. Então ele falou, Rafa, mas será, né? Você tem coragem de sair do emprego? E eu falei para ele, não, eu não vou sair, eu vou tentar conciliar os dois, né? Eu quero criar um site e tentar vender as peças online. Ele sempre me apoiou em tudo. Mas, diante disso, a gente ficou meio assim, mas aquilo ficou na minha cabeça. E foi quando eu decidi. Eu falei, não, eu quero. Aí estava chegando o meu aniversário, ele falou para mim o que eu queria de presente. E eu falei que eu queria que ele me arrumasse R$1.000 para mim estar indo para São Paulo e buscar umas coisas, umas peças infantis para mim começar a vender. Foi então assim, ele fez, me arrumou esse dinheiro. Aí, nisso, eu já fiquei toda empolgada, já criei uma arte, um nome, um logotipo, já comecei a criar um site, mas super doida, porque é super difícil, né?
Mas fui lá, criei, viajei com R$ 1.000, rodei aquele Brás inteiro, e tudo eu achava caro, porque com R$ 1.000, o que a gente traz, né, gente? Não trazia nada. Mas eu consegui ainda trazer umas 30 peças, e lá fui eu. Cheguei, fiz fotos, montei looks diferentes, investi muito em acessórios, porque na época também não tinha cinto, óculos, bolsinha, não tinha. As lojas eram mais roupas, coisas básicas. Então, fiz uns looks, postei nas redes e começou a ter efeito, né? Surtir efeito. Minha família começou, gostaram, compraram, aí foi aquele boca a boca, vendi, voltei e aí não parei mais. Sempre eu estava viajando e conciliando com o meu trabalho do escritório, porque eu trabalhava, então eu trocava, para eu poder ir viajar, eu trocava os meus dias, né, de férias para mim viajar e buscar as roupas. E, graças a Deus, eu fui tendo clientes da região, Cambará, Andirá, Bandeirantes, Ourinho, Santo Antônio. As clientes começaram a me procurar. Foi quando a gente, conversando, com um aperto no coração e um pouco, né, medo de não dar certo, nós decidimos que eu sairia do escritório e ficaria em casa, né, cuidando da pequena e com as minhas vendas online. Tentei, né, vender pelo site, mas as minhas primeiras vendas deu um probleminha na hora do cartão com a minha própria prima. Daí eu já abandonei o site, já fiquei só nas redes sociais mesmo, no WhatsApp, no Face. Naquela época era grupo ainda em Facebook. E lá fui eu. Saí do serviço, meio com medo, mas saí. E comecei com o meu acerto. O meu esposo fez um mezanino para mim na minha casa. E eu fiz a minha lojinha lá. E, graças a Deus, daí para frente, daí em diante, eu fui atendendo clientes da região. Eu marcava horário, ia atender elas nas residências. Eu postava, gente, estou indo para Cambará amanhã. Manda para mim no privado. Aí a gente marcava horário, eu fazia, ficava o dia todo lá atendendo. E isso aí, para mim, nossa, foi um sonho e só foi aumentando. Foi quando, em 2017, eu fui convidada por uma colega a participar do Espaço Fashion, uma feira criada pela Câmara da Mulher Empreendedora de Jacarezinho. É uma feira de comércio livre, onde tem várias apresentações, os comerciantes montam, né, estandes lá, e é bem legal. Eu falei para o meu esposo, ele ficou meio assim, mas me apoiando, como sempre, me apoiando em tudo. E falou, não, vamos, então vamos. E aí alugamos, dividi o box com ela. Ela, na época, fazia laços. E a gente acabou dividindo o box. Aí cheguei, montei, levei tudo que eu tinha, tudo mesmo. Até a mesa de casa da minha cozinha eu levei, porque eu nem tinha móveis direito. E montei o nosso stand lá. E com muito medo também de não vender nada. E ele, na época, ele falou para mim, Rafa, pensa que é um investimento que você está pagando uma propaganda e se vender, vendeu, se não, vamos pensar que você está apresentando a sua marca lá. E foi o que a gente fez. E naqueles 3 dias de feira, gente, choveu demais, mas choveu. E com a graça de Deus, assim, eu fui uma das que mais vendeu, sabe? Eu não acreditava. Toda hora tinha gente no nosso box, todo mundo perguntando onde era a nossa loja. E aí eu explicava. E eu, gente... vale ressaltar que eu moro aqui perto do centro de eventos. Eu moro numa chácara aqui para baixo. Então, querendo ou não, não é de fácil localização, fácil acesso. Mas, mesmo assim, as clientes iam atrás da gente. Foi quando, diante desse sucesso no Espaço Fashion, a gente conversou, por que não uma loja física, né? A gente tinha muito medo assim, de assumir despesas, aluguel, escritório... Enfim, as despesas que um comerciante tem. Mas, diante do sucesso que foi o Espaço Fashion, a gente falou, por que não? Vamos para cima, a gente já deu o primeiro passo, a gente está vendo que está caminhando, está dando certo, vamos lá. Aí fomos no Sebrae, pedimos um suporte, conversamos e tivemos um super apoio. Foi quando a gente achou um local
e abrimos a nossa loja física em 2018. E daí em diante, né, tem sido muito bom, tem as dificuldades, não é fácil. De 2019 para 2020, a gente conseguiu um ponto maior, com uma localização maravilhosa e privilegiada na cidade, com uma vitrine muito boa. E quando estava para a gente fazer a mudança, veio a pandemia. Eu estava grávida, descobri que era gêmeos, quase enlouqueci. Mas hoje são 2 bênçãos na minha vida, 3, né, que eu já tinha minha primogênita. E, diante disso, a gente mudou, não consegui fazer uma inauguração, porque, diante da pandemia, ninguém nem saía de casa, né? Mudei quieta, mas, graças a Deus, não foi fácil, né? A gente, assim, para manter esse tempo da pandemia, a gente fez mesmo, assim, para sobreviver, para manter a loja, porque, querendo ou não, quem sabe, a gente tem que investir. Mesmo independente se você vende ou não, você sempre tem que inovar, sempre tem que estar com novidade. E, graças a Deus, a gente venceu, passamos pela pandemia e estamos aqui. Tem sido muito bom, o sucesso, graças a Deus, tem sido satisfatório. E falar que é fácil não é. Tem os momentos difíceis, os momentos que a gente pensa em desistir, que bate aquele desespero. Tem dias bons, dias ruins, mas empreender é isso, gente. Não é fácil, vai ter dias bons, dias ruins, dias que você vai vender 100, tem dias que você não vai vender nada, mas é a vida do empreendedor, né? Nunca ninguém falou que empreender seria fácil. E aqui estamos nós. Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. É muito emocionante ouvir todas essas histórias, né? A trajetória das meninas. E, antes de passar para elas, eu queria ouvir da plateia o que vocês visualizaram nessas 3 histórias que as 3, a Júlia, a Rafa e a Regiane, têm em comum. Alguém gostaria de dizer? Perseverança, o que mais? Coragem, o que mais, gente? Persistência, visão, o que mais? Tem uma coisinha aí que está faltando, vamos lá. Maturidade, mas trabalho, muito trabalho, né? Amor pelo que faz. Quem falou? A Eva. Olha só, vocês perceberam que todas elas têm um propósito muito claro, né? A Júlia vai deixar a Cacau Show, né? Já empreende desde pequena. A Rafa mesmo com as meninas, né, enfrentando a pandemia, deixou um ponto menor para um ponto maior no meio da pandemia, né, Rafa? A Regiane expandiu também, mas elas têm muito claro o que elas querem, né? E quando o empreendedor tem muito claro o que ele quer, fica mais fácil empreender, porque fica mais gostoso, né? Os desafios, eles existem, como elas falaram, não é fácil empreender, principalmente no caso de mulheres, todas elas aqui, além de serem, exceto a Júlia, que ainda não é mãe, mas todas elas também trabalham em prol da comunidade, são membros da Câmara Mulher Empreendedora, a Júlia de Cambará, a Rafa de Jacarezinho, com certeza a Regiane também faz alguns outros trabalhos lá em Baiti, e eu gostaria de ouvir delas, e aí se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão que eu vou passar o microfone. O que vocês poderiam deixar de legado para essa plateia, para que não só desista, mas empreenda, principalmente no Norte Pioneiro? Eu acho que a coragem, em primeiro lugar, e o que você falou, Ká, de ter um sonho. Você ter um sonho, você saber onde você quer chegar, você acreditar que você é capaz de chegar onde você quer chegar. Como você falou, eu estou passando por um processo de transição agora, estou deixando algo que é concreto, que é a minha loja, para acreditar no meu sonho de seguir como influenciadora, com os meus temperos, que eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu sei que eu quero ser reconhecida, eu sei que eu quero que um dia vocês olhem e falem, eu fui numa palestra daquela menina, ela ainda estava começando, e hoje ela está lá. Então, eu acho que acreditar. Eu fico emocionada porque a minha família sabe, e eu agradeço muito o apoio deles. Eles estão aqui hoje porque eles acreditam em mim. Não só eu acredito, mas eles acreditam em mim.
Júlia, realmente emocionante, eu até fico aqui arrepiada, né, porque realmente a sua família, né, seu pai, que infelizmente não está mais aqui conosco, também deixou um grande legado, né, um grande empreendedor, seu irmão também, sua mãe, toda a sua família, sua cunhada, e você vem vivendo isso, né, e realmente é emocionante viver isso. Para as jovens que estão aqui, principalmente, né, a Regiane falou, muitas vezes, eu também não sabia, quando era mais nova, o que fazer. É difícil a gente escolher, né? É difícil a gente ficar pensando, poxa, o que eu vou fazer? Mas, com o passar do tempo, com essa dedicação, né, Júlia, a gente vai conseguindo sentir aquilo que realmente a gente quer. E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, fica um pouquinho mais fácil. E que bom que você tenha a sua família e conte com o Sebrae também, para que você possa continuar com essa linda trajetória. Muito obrigada. Meninas, deixe para nós também o legado de vocês e o que vocês poderiam falar para essa plateia aqui em relação ao empreendedorismo, aos desafios que vocês enfrentaram, o que vocês podem deixar de conselho para eles? Bom, o que eu posso tá deixando para vocês, meninas, é que vocês tenham coragem, tenham ousadia, tenham força de vontade e tirem o sonho de vocês do papel. Porque, assim, eu sempre sonhei em empreender, em ter um negócio meu. E, como a Regi falou, na adolescência a gente é meio assim, são incertezas, né? A gente não sabe o que quer. Na época eu não tinha essa noção, eu optei por fazer RH, gostava de cálculos. E foi quando eu tive a minha filha que o despertar de modinha veio em mim, né? De fazer algo diferente, sair do tradicional. Investir em coisas que não tinham na minha cidade. Lógico, hoje o pessoal tá trazendo também. Mas, na época, assim, foi novo. Era tudo diferente. Não só aqui em Jacarezinho, mas na região inteira. Porque eu comecei a ter clientes na região. E eu também não tinha dinheiro. Eu não tinha capital. Eu não tinha nada. E com a ajuda do meu esposo, com apenas R$1.000, eu fui novamente, e graças a Deus, hoje eu estou com a minha loja física. E penso em crescer. Eu quero fazer o meu site ainda, que na época eu não consegui, abandonei, quero fazer, e penso em futuramente abrir franquia, sim, por que não? Né? Eu acho que o céu é o limite para todas nós. Então, o que eu tenho para deixar para vocês é que, se vocês têm um sonho, têm vontade de fazer algo, tire do papel e faça. Vai dar certo, né? Eu acho que é isso, a gente tem que pensar positivo e ir para cima. Eu acredito que a pandemia veio para fortalecer, para chacoalhar a gente e tirar a gente da zona de conforto, para a gente ir para cima dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. É isso. Obrigada, Rafa. Acho que Rafa falou uma questão muito importante, né, pessoal? Realmente colocar o sonho. Quem aqui, todo final de ano, faz aquela listinha, né? Todo mundo faz aquela listinha no final do ano de sonhos, né? E muitas vezes a gente deixa de realizar por medo, insegurança, falta de planejamento, N variáveis, né, Rafa? Mas isso que você falou, realmente coloque no papel, por menor que seja, com R$1.000, com R$5, R$10, não importa, eu acho que vale a pena, né? Muito obrigada, Rafa. Regiane, fala para nós o que você deixa aí de conselho para essa plateia aí, para que essa mulherada possa empreender, e os jovens que estão aqui também, os homens também que vieram assistir vocês. Eu acho que tudo se resume em conhecimento, né? Educação. Eu penso assim, a primeira coisa para a gente empreender, a gente precisa se conhecer. Entra na questão do autoconhecimento, identidade, propósito, nós precisamos ter fixo isso. Nós precisamos investir tempo em educação, em informação. Então, às vezes, a gente peca muito porque a gente acha que é assim, que a gente monta um negócio, é um negócio aleatório. Não existe isso, gente. Não é assim, eu não estudei, eu vou montar uma lojinha. Eu não estudei. Eu sempre tive muita birra disso. Eu ia, às vezes, em curso de cabeleireiro. Eu não gosto de estudar, eu resolvi ser cabeleireiro. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Não é assim as coisas. Não é assim, eu não gosto de estudar. Não, eu gosto de estudar. Eu sempre gostei. Eu sempre me empenhei em fazer. E, assim, primeira coisa, a gente precisa se conhecer, investir nessa questão de conhecer os seus pontos positivos, suas características positivas. Quem sou eu?
Quais são as minhas qualidades? Quais são as características que eu preciso melhorar? Né? Ser moldado, se deixar moldar. Né? E depois, a partir disso, que profissional eu desejo ser? Eu quero ser um profissional médio, né? Eu quero estar na média, eu quero estar num padrão um pouco melhor. Eu vou ter que investir em conhecimento, eu vou ter que gastar tempo, dinheiro, eu vou ter que quebrar a cabeça, porque eu tenho que sobressair. Né? Então, eu vejo hoje, assim, as pessoas falam muito assim, é muito difícil sobressair, tem muitos campos, eu não sei aonde, como eu faço para sobressair, porque tem tudo, tem muito isso, tem muito aquilo. Gente, quando você se conhece, e você deixa as pessoas te conhecerem, é transparente quem você é. E você vai sobressair. Todas as pessoas vão gostar de você? Não. Graças a Deus por isso, porque eu não ia conseguir atender uma cidade de 30 mil habitantes. Eu tenho as minhas clientes. E as outras cabeleireiras também têm as clientes dela. Mas aquela que se identifica comigo. E 80% das pessoas que se identificam comigo nunca me viram pessoalmente. Começaram a ir no salão por conta das redes sociais. Então, elas se identificam comigo porque eu converso, porque eu faço vídeos, e às vezes elas perguntam dos meus filhos. Né? Lógico que eu exponho aquilo que eu quero, eu não saio expondo tudo sobre a minha vida, mas as pessoas se identificam com quem eu sou, não só com a cabeleireira, com a mãe, com a dona de casa. Né? Então, é isso, eu acho que a gente precisa entender que, independente do que a gente for, a gente precisa se conhecer, a nossa identidade, o nosso propósito. Né? O que eu vou fazer com quem eu sou? O que eu vou fazer com quem eu sou? Eu nasci dotada de dons, de qualidades, de pontos negativos que precisam ser melhorados. E o que eu vou usar? O que eu vou fazer com quem eu sou? É o propósito. E o que eu vou deixar é o legado. O que eu vou deixar? Né? Porque, às vezes, assim, eu sou cabeleireira. Né? Eu não sou cabeleireira, eu estou cabeleireira. Mas quem é a Regiane? Quem é você? Hoje você está aqui, mas talvez, né, numa guinada, de repente, na sua vida, você vai ser uma outra profissional, mas você vai continuar sendo você. Você vai continuar gostando de estudar, você vai continuar se preocupando com as pessoas, você vai continuar se preocupando em deixar um legado de bênção na vida das pessoas. E isso não é apenas, né, quando você é isso, né, mas um profissional aqui, olha, mas é quem você é. Né? Então, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente pretende fazer com quem a gente é e o que a gente vai deixar de fruto. Perfeito, Regiane, muito obrigada. A Regiane falou muito bem, né, pessoal? Quem eu quero ser? Se eu quero ser um profissional meia boca, se eu quero ser mediano ou não, vai depender muito do que a gente quer, né? E, para isso, elas contaram um pouquinho da trajetória delas. Muito obrigada, meninas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para elas? Alguém teria alguma pergunta? Eu vou levar o microfone para você. Enquanto isso, meninas, enquanto eu levo o microfone para a gente finalizar, eu peço a gentileza de vocês passarem o @ do Instagram, para que o pessoal possa seguir vocês, e a gente finaliza com a pergunta, tá bom? Bom, para quem quiser me achar nas redes sociais, é Chefe em Construção, Chefe mudo, em construção, tudo junto, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? O mesmo nome, Chefe em Construção. O @ da loja é @FashionBKids e o meu pessoal é Rafaela Francisquinho. O meu @ é Regiane Bueno 161. Certo, você falou sobre a sua família, está aqui, né? Eu estou aqui com as minhas 2 auxiliares, eu brinco que são as minhas duendes. E o meu marido, que é o maior empreendedor e o maior sonhador de tudo. Bom, primeiro eu sou a mãe da Júlia, né? A maior fã dela, número 1. E eu queria falar para ela falar sobre o tempero dela, que acho que no teor da emoção ela esqueceu de falar quais são os temperos e como foi criado. E eu queria, não era fazer uma pergunta, mas eu queria parabenizar vocês 3, independente de ser a mãe da Júlia, cada uma está conseguindo construir o seu sonho, mas perante, como a Regiane falou, saber quem é, saber o que quer. Né? Mas eu acho assim, que todas vocês fizeram o possível para
conquistar o que vocês querem. Mas todas vocês correram atrás do impossível. E a gente nunca deve achar que alguma coisa é impossível. Então, parabéns para vocês 3. Bom, então, já que ela pediu para eu explicar, vamos lá. O meu tempero são 3 temperos caseiros. São temperos secos, então ele tem uma durabilidade um pouco maior. Foi desenvolvida por mim mesma. São 3 opções. A opção principal, que é o meu filhinho querido, ele chama tempero secreto. Não passa a formulação, estou brincando. Aqui atrás tem os ingredientes, mas é que foi meu queridinho. Ele é um pouco mais defumado, então ele dá um gostinho puxado para a carne ali, independente do alimento que você usa. Eles são bem versáteis, os 3 dá para usar com bastante coisa. O outro é mais clássico, cebola, alho e salsa. E o outro é o lemon pepper, que ele é um pouco mais refrescante, tem um toquezinho de pimenta. Tenho para vender essa opção com a caixinha, com o suporte. Depois, se alguém quiser conversar comigo, a gente pode me chamar no Instagram, eu vejo para entregar para vocês. Eu sempre estou na região Jacarezinho, Andirá, fazendo entrega. Então, se precisar, eu entrego para vocês também. E tem também o refil, depois que você pode comprar só o saquinho e ir abastecendo seus temperos. Mas é isso. Obrigada, Júlia. Obrigada pela pergunta. Você gostaria de perguntar? Então tá bom. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e, principalmente, você quer? Eu vou encerrar. Você quer fazer uma pergunta? Então, é isso que eu ia falar, gente. A única pergunta foi da minha mãe. Ninguém vai ganhar o tempero, então? Você vai ter que superar a pergunta ela da quer mãe perguntar, dela. então, para Vamos ganhar lá. o tempero. Eu quero ganhar o tempero. Mas faz uma pergunta para ela, ou para uma delas. Mas alguém gostaria de perguntar? Valendo o tempero ali, ó? Valendo o tempero, a melhor pergunta Bom, vai então levar, depois hein? você vai fazer o seguinte, para quem... Olha só, a Júlia vai sortear para quem tiver o aplicativo Meu Sebrae aqui baixado, tudo bem? Elas vão Pode ficar ser. disponíveis ali depois para perguntas, que a gente já tem um próximo painel, Júlia. Para quem tiver o aplicativo baixado, tem o QR Code aí na entrada do evento, nas televisões aí. Para quem baixar o aplicativo, a Júlia vai sortear aí os três temperos, tudo bem? Tudo bem, Combinado, Júlia? combinado. Então tá bom. Pessoal, muito obrigada. Meninas, muito obrigada por contribuir conosco, contar um pouquinho da história de vocês, por compartilhar e deixar aqui esses conselhos. As meninas já deixaram aqui o Instagram delas, elas estarão disponíveis aqui no final. Contem conosco, contem com o Sebrae e com a história delas, que eu tenho certeza que elas estão à disposição, são nossas clientes, parceiras, e são exemplos de mulheres para mostrar que o empreendedorismo é possível e que o norte pioneiro é delas. Muito obrigada.